10 de julho de 2024, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma alegria de nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira, para meditarmos a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe sua quarta-feira, sua família. E nós vamos meditar nesta quarta-feira a leitura da profecia de Oséias, o capítulo 10, versículos do 1 ao 3, do 7 ao 8 e o versículo 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre os seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos nesta semana acompanhando o texto do profeta Oséias. Eu gosto sempre de retomar a abordagem geral. O profeta Oséias é o segundo profeta escritor do texto do Antigo Testamento, né? Então, ao longo dessa semana nós estamos acompanhando. Oséias viveu mais ou menos no ano de 750 a.C., século VIII a.C., na época do vigor e da prosperidade do reino do norte, o reino de Israel. Nós sabemos pouco da atividade de Oséias e também sabemos pouco das suas origens, das suas condições de vida. O que nós conhecemos bem, pela sua própria declaração apaixonada no seu texto, é sobre o seu drama familiar, o drama familiar que ele vive. Oséias, ele está casado com Gomer, que era uma mulher que exercia prostituição sagrada. Mas, padre, o que é uma prostituição sagrada? Nos ritos pagãos, as mulheres, dentro do rito, se prostituía, praticava atos sexuais com outros homens para o cumprimento do rito. Estava prescrito nos ritos pagãos. E em meio a tudo isso, ela teve 3 filhos. E os seus 3 filhos possuíam nomes de maldição, né? Então, Oséias, ele se vê nesse dilema, nesse drama familiar. Ele lê a sua vida, lê na sua vida o drama do amor ferido. E ele vai aplicar aquilo que ele está vivendo, porque, embora sejam ritos pagãos e religiosos, Oséias se percebe como traído, né? Então ele vai projetar isso na relação de Deus com o seu povo, a igreja, com o seu povo de Israel, né? O povo de Israel, a esposa do Deus verdadeiro. Então, essa prostituição que a esposa de Oséias praticava ritualmente, religiosamente, ele projeta
na prostituição do povo de Israel em relação a Deus. Porque o povo de Israel também traiu ao Deus verdadeiro com ídolos, com deuses falsos. Conseguem perceber, minha gente? Que bonito. Na sua vida, o agiógrafo, o escritor Oséias, ele projeta em relação a Deus. E é muito interessante que cai certinho, porque o povo viveu esse momento também de prostituição, seja religiosa ou seja estrutural, como nós já vimos os outros dias. Então, Oséias ele vai tratar o relacionamento de Deus com o povo por meio de uma certa responsabilidade, conjugalidade, né? E hoje nós ouvimos esse texto, que é muito bonito, esse texto, que é a chamada a imagem da videira e da vinha. Essa é a última parte do texto de Oséias. Nós entramos na última parte desse texto, no capítulo 9. Né? Hoje nós proclamamos o capítulo 10, então nós estamos na última parte já. Essa última parte ela é dedicada especialmente em colocar em contraste o passado de Israel alternado, né, constituído de fidelidade e de abundância em relação ao seu triste presente. Então, no passado, a esposa de Deus, que é o povo de Israel, foi fiel, vivia bem com seu esposo, o Senhor, como também a esposa do próprio escritor Oséias. No passado, ela não se prostituía em ritos religiosos pagãos, mas hoje, tanto a esposa de Oséias quanto a esposa de Deus, que é o seu povo, se vê num ato de prostituição, de infidelidade, de traição. E aí, nessa última parte, Oséias vai mostrar que Deus ele destruirá os sinais de idolatria, né? E o seu castigo ameaçado, ele faz parte do desígnio salvífico. Olha só, Deus ele promete castigar para salvar, para corrigir, para trazer de volta à vida o seu povo, né? É só um forte apelo para que o povo volte a ele. Então, essa imagem da videira e da vinha que nós acompanhamos no texto de hoje, né? A videira e a vinha, ou vinha, né? Representa o próprio povo de Israel, como acabei de dizer. Além desse texto de Oséias, essa imagem de vinha, de videira, né? Ela está presente em muitos outros textos bíblicos. A gente pode encontrar essa imagem da vinha, essa figura da vinha comparada com o povo, no texto de Isaías, no texto de Jeremias, no texto de Ezequiel, no texto de Naum e também no Salmo 79. E nós vemos também essa imagem, que essa imagem ela vai ser recapitulada, vai ser buscada e trazida, atualizada nos próprios evangelhos. O próprio Jesus, ele conta no Evangelho de João a parábola da videira verdadeira. E nos evangelhos sinóticos, a parábola dos trabalhadores que receberam a administração da vinha. Todas essas parábolas, elas são tiradas do Antigo Testamento. E a primeira vez que ela aparece é em Oséias. Oséias foi o primeiro a escrever essa comparação de Deus, do povo de Israel com a vinha. É muito bonito o texto de Oséias, essa autenticidade. É um texto autêntico, exclusivo, inédito, né? E o que nós podemos concluir com essa parábola da vinha? Minha gente, o povo, né? O povo, ele estava vivendo, aliás, o reino, né? Porque os pobres, como eu disse os outros dias, os pobres estavam cada vez mais pobres pela opressão, né? Pelo jugo dos impostos, pela carga de trabalho. Mas o reino em si estava prosperando economicamente. Então, pela prosperidade, o reino de Israel abandonou a fidelidade, né? Abandonou o único Deus. E houve a multiplicação dos altares e dos ídolos falsos, né? E aí o reino de Israel vai ser destruído como consequência das suas más escolhas, né? E com o fim do reino de Israel,
cuja capital é a Samaria. Lembrando, minha gente, que lá no reino unificado, quando o reino era único, lembra? As 12 tribos dos filhos de Jacó, ou de Israel, que era um único reino, constituído pelas 12 tribos, tinha uma única capital, que era Jerusalém. Só que quando o reino se divide, com o passar do tempo o reino vai se dividir, o reino do norte ficou com 10 tribos, e eles tiveram que inventar uma outra capital, porque Jerusalém ficou em Judá, né? Ficou para baixo, ficou para o reino do sul, Judá. Então o reino do norte teve que inventar uma outra capital, e foi Samaria, né? Então Samaria vai ser destruída pela Assíria. E junto da destruição da cidade, que é o texto de hoje, serão destruídos os lugares do culto dos pagãos, né? Serão abatidos os altares, né? O povo terá tanto que sofrer, minha gente, que vai preferir ser sepultado pelo desabamento dos montes e das colinas, como nós ouvimos hoje, né? Então o texto começa dizendo: Israel era uma vinha exuberante, dava frutos abundantes, né? Blá blá blá. Ora, minha gente, Israel era uma vinha perfeita, próspera, abundante em frutos. Só que, com o coração dividido, deve agora receber castigo. Então é isso que o padre já falou. O Senhor mesmo derrubará os seus altares. De que maneira? Quando a Assíria entra em Samaria, que é a capital, e depois vai destruir todo o reino, né? A primeira coisa que o Império Pagão vai destruir são os lugares de culto daquele povo. Então os altares que deviam ter sido erigidos para o Deus verdadeiro, e que foram substituídos pelos ídolos, eles serão destruídos, né? E o texto continua: de certo dirão agora, não temos rei, não temos medo do Senhor, que poderia o rei fazer por nós? E Deus vai dizer: ninguém poderá salvar Samaria senão eu. Ninguém vai salvar Israel senão eu mesmo, né? Pode o rei tentar fazer o que quiser, pode os nobres tentar fazer o que quiser, tudo será devastado. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, porque nos altares altos eles colocaram ídolos, né? A fonte do pecado que ali cresceu, né? Olha, o texto muito profético, minha gente, muito profético. É claro que depois nós vamos ver isso atualizado nos evangelhos. No evangelho, tudo isso vai ser comparado não mais com Samaria, mas com Jerusalém, na época de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer no evangelho: filhas de Jerusalém, lembra lá? Na época, na fase, aliás, da crucifixão de Jesus, quando as mulheres estão chorando, e Jesus: filhas de Jerusalém, Jesus diz: por que chorais por mim? Chorai por vós mesmos e pelo vosso povo. Olha, e por que aquelas mulheres, Jesus manda que elas chorem? Porque do mesmo jeito que Jerusalém abandonou o noivo, ou o esposo, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento, né? Do mesmo jeito, Jerusalém vai ser destruída, como o antigo povo aconteceu com o antigo povo, né? E de fato, nos anos 70, o Império Romano vai entrar e vai destruir o Templo de Jerusalém e toda a cidade. Então, minha gente, nós vemos, né, mais uma vez que a consequência de estar longe de Deus é uma consequência de finitude, de destruição, de escassez, de limitação. A consequência pelo contrário, a consequência daqueles que buscam a Deus, que são fiéis a Deus, que estão em Deus, que não esquecem de Deus, que colocam Deus em primeiro lugar, é a consequência de prosperidade, de abundância, de alegria, de realização. Por isso que o texto de hoje, né, termina assim no versículo 12: semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame justiça em vós. Nós estamos vivendo na nossa vida uma oportunidade de buscar o Senhor. O que é essa vida? O que é essa caminhada nesta terra?
nesses poucos anos que nós vivemos aqui, que passam muito depressa. Quem já está na terceira idade, né, na fase adulta ou na fase de idoso, já sabe o que o padre está falando. A vida passa muito rápido, não é verdade? E este mundo serve para quê? É um tempo que Deus nos dá a oportunidade de procurá-lo e de buscá-lo, né? É muito bonito nós vermos pessoas que durante toda a sua vida caminharam, buscaram construir os seus sonhos nesse mundo, viveram atrás de dinheiro, de poder, tiveram uma vida, um empreendimento muito bom, construíram sua história, construíram sua vida, né? Seu trabalho, seus bens, seus patrimônios muito valiosos, e depois no fim da vida acaba se convertendo e começa a servir a igreja de maneira assídua, de maneira responsável. É muito bonito quando acontece isso, né? Mas agora, quem não está na terceira fase da sua vida, ou seja, na fase de declínio, se preparando para ir para o reino dos céus, será que você vai ter oportunidade de, no fim da sua vida, de você se colocar como esposa fiel do Senhor? E se você não tiver oportunidade, nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, né? É muito bonito vermos pessoas que construíram sua vida neste mundo, atrás dos bens e dinheiro, e no fim da vida se converteram e viveram muito bem, agora servem a Deus. Tá bom, mas todo mundo vai passar por esse ciclo? Todo mundo vai ter essa oportunidade? Nós não sabemos. E a leitura de hoje está dizendo: procurai o Senhor agora é o tempo. Agora é o tempo. Se você está na juventude, você que está me escutando, agora é o tempo. Não deixe para depois, e se não tiver depois? E se você desfalecer, sucumbir, morrer, falecer, longe do seu esposo, como será na eternidade? Como será? E olha, minha gente, aqui eu estou dizendo que é uma questão de caminhar com responsabilidade em Deus, estar em Deus, simplesmente, né? Estar em Deus, mesmo nas suas indignidades, mesmo com seus pecados, mesmo nas situações que você já sabe que você precisa se converter, mudar, enfim, amadurecer, progredir no amadurecimento. Ainda assim, permaneça com o Senhor, busque o Senhor, Ele ainda se deixa encontrar, procure o Senhor. Então, um texto muito bonito, e nós somos essa vinha, minha gente, nós somos essa vinha que Deus plantou para ser abundante em bênçãos, em fidelidade, em alegrias. Só que quando nós nos afastamos de Deus, os frutos começam a decepcionar. Começa a perceber isso na sua vida. Eu vou terminar essa reflexão de hoje, levando você, como também eu mesmo, a refletir o seguinte: todas as vezes, começa a pensar, reflita um pouco na sua história. Todas as vezes que você deu passos por si próprio, sem Deus, sem oração, sem consagração, sem joelho no chão, não teve situações que você quebrou a cara, que você caiu, que você desfaleceu? Comece. Aí vem uma regra de vida, um propósito que eu quero que todos nós façamos. Comecemos, todos nós, a agir, a dar passos, a tomar decisões em oração. Seja uma pessoa mais orante. Consagre seu trabalho, sua vida, sua família, as situações pelas quais você tem vivido, situações boas como também as ruins. De joelho dobrado, consagre ao Senhor. Senhor, eu te consagro essa situação. E eu te desafio para você perceber se Deus ele não vem ao teu encontro e se as coisas não começam a acontecer de maneira diferente. E olha aqui, minha gente, eu não estou dizendo que nós não teremos tribulações, porque isso daí é pregação protestante. Não foi isso que Jesus nunca prometeu à sua igreja, ao seu povo, aos discípulos, aos apóstolos, que eles não teriam perseguições e dificuldades. Pelo contrário, Jesus disse, né? Venha me seguir, né? Quem deixar pai, mãe, esposa, esposo, filhos, vai ter 100 vezes mais pai, mãe, esposa, filhos, com perseguições, Jesus disse. Então a promessa de Jesus é o contrário do que pregam por aí.
Mas o que eu estou dizendo não é questão que nós seremos isentos de problemas. Mas Deus, quando nós estamos nele, quando nós estamos em Deus, as coisas elas são enfrentadas e elas acabam desabrochando de maneira diferente. Israel foi infiel, o reino de Israel. O castigo virá. Mas se eles se convertessem, se mudassem, né, como nós vemos em tantos exemplos bíblicos, aquela figura do Antigo Testamento, do Deus que desiste de fazer o mal, né? Claro que é um modo de expressão veterotestamentária, porque Deus não faz o mal, né? Lembra aquela passagem bíblica do texto do profeta Jonas, em que ele pregou em Nínive e a cidade de Nínive ouviu a pregação dele e a cidade inteira, começando pelo rei, se converteu. E quando a cidade se converte, Deus ele desiste de mudar de ideia e desiste de bloquear a sua cólera, desiste de bloquear o castigo, lembra? É claro que é uma imagem veterotestamentária de que as consequências do que nós fizemos, elas virão. Mas se a gente se converte, muda, e se a gente começa a estar em Deus, mesmo as consequências, elas se tornam contributivas, edificantes. Tudo que é vivido em Deus, minha gente, tudo que é vivido em Deus corrobora em nós para a nossa felicidade e realização. Façamos a experiência. Comece a ser um pouco mais, uma pessoa um pouco mais orante, um católico mais autêntico. Comece a rezar mais, falar mais de Deus, consagrar ao Senhor, fazer sinal da cruz, usar os sacramentais. Comece a perceber isso. E você vai perceber, a fazer isso, e você vai perceber que as coisas vão se transformando, né? Às vezes tem gente que, várias vezes, sabe, a gente acaba até respeitando as pessoas, é claro. Cada um tem uma experiência diferente com Deus, cada um tem o seu tempo, né? Eu não posso exigir que uma pessoa seja convertida quando ela não experimentou ainda Jesus Cristo, né? Mas tanta gente me procura para dar bênçãos, né? Para orar por crianças, para pessoas que estão vendo espíritos maus, pessoas que estão vendo coisas mexer em casa, pessoas que estão vendo os seus negócios declinarem, se destruírem, caminharem à falência. Aí essas pessoas buscam a igreja. Aí vem pro padre, dá uma benção para resolver o problema. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é claro que a bênção sacerdotal, que o padre já falou disso outro dia, é uma bênção singular, né? Deus, ele age no mundo por meio do sacerdócio de maneira muito singular, especial, porque senão Deus não teria instituído o sacerdócio ministerial, né? Mas isso aí a gente já falou outro dia, como também Deus age pela bênção materna, de maneira singular. Mas, minha gente, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é o seguinte: você está indo na igreja? Você está indo na missa? Todos os domingos? Quando você se confessou a última vez, você tem se confessado? Né? Você tem participado da igreja? Tem caminhado de maneira fiel, assídua? Ai, padre, não vou muito. Pois é. E aí você pensa que as coisas acontecem como um toque de mágica, né? Pode vir o sacerdote mais ungido, poderoso, né? Espirituoso da face da terra. Pode vir o Papa Francisco para te abençoar. Se você não mudar as suas disposições interiores, nada vai mudar e as coisas vão continuar declinando-se. Então, minha gente, que é o que o povo de Israel aqui nessa passagem bíblica está falando, né? Nós não temos rei, né? Que poderia o rei fazer por nós? O rei não pode fazer nada por você, Israel, se você não se prostrar diante de Deus e adorar só a Deus, se você não se prostrar diante de Deus e reconhecer que você errou, Israel. O rei não pode fazer nada por você. E eu vou dizer a você que está me escutando, ninguém pode fazer nada por você se você não se voltar para Deus. Está esperando até quando? E eu falo de se voltar para Deus
por meio da igreja, minha gente. Eu sou muito incisivo em falar disso. Não, tem gente que fala, mas eu rezo, não sei o quê. Olha, você está enganando você mesmo. Você sabe que Deus instituiu uma igreja para ser congregada. A igreja não é um atributo facultativo. A igreja é sonho e vontade de Deus. Se Deus quer ser servido, adorado, buscado, e se Deus quer dispensar bênçãos especiais e singulares por meio do ministério e da atuação da igreja no mundo, quem sou eu e quem é você para dizer que pode ser de outro jeito? Para de ficar dando desculpa. Você está prorrogando e vai prorrogando. Até que aconteça alguma coisa que você vai perceber que é Deus te chamando. Você que está me escutando, se você prorrogar mais, vai acontecer alguma coisa e vai ser Deus te chamando. Vai prorrogar até quando? Será que vai precisar uma Assíria? Né? Lembra que eu estou comparando com esse povo de cabeça dura, Israel? Quando a Assíria invade Samaria, destrói tudo. Aí Israel percebe que não devia ter se afastado de Deus. Já foi. Será que na nossa vida também vai ter que ter uma Assíria? Você não está escutando a palavra de hoje? É para a gente refletir um pouquinho. Desejo a você, meu querido, minha querida, uma ótima quarta-feira. Deus os abençoe abundantemente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.